Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novas aulas postadas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, antes de começar a aula, deixa eu falar uma coisinha aí para vocês. As primeiras aulas que eu postei já fazem aí quase 4, 5 anos, é muito tempo atrás, tá? Foram videoaulas, elas tinham um objetivo muito claro, que era deixar disponível para os meus alunos num canal qualquer, lá no meu canal privado, as aulas que eu dava para eles todo dia. Então aquele aluno que não entendesse alguma coisa, ou passasse, ou mesmo que faltasse a aula, poderia ter lá dentro do YouTube um canal, né, uma fonte de consulta para poder não ter grandes perdas assim, poder reforçar seu aprendizado. Mas os primeiros vídeos que eu fiz eram um modelo diferente do que eu tenho hoje. Eram mais estáticos, menos dinâmicos, eu também tinha menos desenvoltura para fazer, então eles ficaram um pouquinho longos, tratavam assuntos muito parecidos. Até hoje eles são, obviamente, os vídeos mais assistidos do meu canal, mas eu achei que eu deveria retornar aos conceitos, porque aqueles 3 ou 4 primeiros vídeos, eles são vídeos bem introdutórios, né, de conceitos bem básicos de economia, bem importantes para quem não é da ciência econômica, não é um estudante de economia propriamente dito, mas precisa estar familiarizado com eles por conta das disciplinas de economia lá dos seus cursos. Então, eu vou voltar aqui, vou ter uma série de pequenos vídeos bem curtinhos sobre conceitos de economia. E vamos começar com o de hoje, com o primeiro hoje, que é o conceito de fatores de produção. Então, a gente vai começar bem básico mesmo, vendo os conceitos de economia, só fazendo parênteses. Vão ser mais ou menos uns 12 vídeos, assim, pegando conceitos importantes de economia: fluxo circular de renda, produtividade, custo-oportunidade, sistemas econômicos, bem pontual, vídeos curtinhos para vocês reforçarem esse conteúdo antes que a gente possa passar para conteúdos um pouquinho mais profundos nas próximas aulas, né? Então a aula de hoje é sobre o conceito de economia, né? A economia estuda a maneira como se alimentam os recursos escassos com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, sem escassez não há economia. Não teria sentido a ciência econômica se a escassez não fosse o objeto de estudo da economia, né? Então, o que significa isso? Que eu não consigo produzir tudo para todos ao mesmo tempo. Você que está me assistindo aí tem uma série de bens que você demanda. Férias maiores, um carro melhor, né? Tem que comprar aquele telefone que você não tem, uma série de demandas. Só que eu não consigo produzir, atender essas demandas para todos ao mesmo tempo, porque os recursos são escassos. E se os recursos são escassos, eu preciso fazer escolhas. A gente precisa acabar fazendo escolhas. A forma como esses recursos são alocados na produção e consumo é que a economia acaba se, digamos assim, estudando. Esse é o conceito de economia trazido pela maioria dos livros, textos da ciência econômica. Eu gosto de um conceito de economia um pouquinho mais amplo. Eu gosto do seguinte conceito: a economia é a ciência que estuda os incentivos e como esses incentivos alteram o comportamento dos agentes econômicos. É isso que eu entendo. Inclusive, o incentivo econômico é um deles. Existem mais outros 2 incentivos relevantes: o incentivo moral e o incentivo social. Então, por exemplo, as pessoas, vamos lá, hoje a chance de um ladrão ser pego e ser condenado, né, no Brasil é mínima da mínima. Um furto de celular, praticamente, hoje o cara passa impune. Por que a maioria das pessoas não rouba celular? Porque elas têm uma barreira moral.
né, que impede, não é econômico, porque às vezes um celular aí é um mês de salário, mas mesmo assim, se o celular for esquecido, eu tenho certeza que 99% das pessoas vai pegar o celular e entregar dizendo, olha, esse celular não é meu. Tá? E ainda existe um incentivo social. Por exemplo, existem pessoas que estudam e fazem faculdade para mostrar aí algum status social. O incentivo social é o que leva, por exemplo, uma pessoa a pagar alguns milhares de dólares por uma bolsa Louis Vuitton. Tá? Bom, nós temos a escassez. Tá? Nós observamos a escassez como indivíduos e como sociedade. Como indivíduo, nós sofremos com a escassez de tempo e poder aquisitivo. E como sociedade, nós sofremos com a escassez dos recursos de produção. Qual é a pergunta de $1 milhão? O que são recursos de produção? O que são ou quais são? E eu posso chamar de recursos de produção, fatores de produção, né? Ou agentes de produção. Ou meios de produção. Então, tem vários apelidos, mas sempre em relação à produção. O que são os fatores de produção? Ou recursos de produção? Isso aqui é um lápis. Eu adoro o lápis como exemplo do que eu vou explicar para vocês. É um bem simples, né? Que custa centavos. Qualquer um pode pagar, não é? Todo mundo pode pagar um lápis. Beleza. O que eu preciso para produzir um lápis? São 5 fatores de produção. Os livros texto de economia, na sua maioria, trazem 3. Nós vamos enxergar 5. Depois eu vou explicar para vocês as diferenças, para vocês não dizerem lá que o professor Cláudio ensinou de vocês errado. Quais são os fatores de produção? Fatores são os elementos necessários para a produção de bens e serviços. Lembra? A primeira coisa que eu preciso para produzir um lápis são os recursos naturais. Né? Um lápis aqui é composto de madeira. Aqui tem o grafite. São 2 recursos naturais. Aqui tem tinta, que provavelmente para produzir sua tinta tem recursos naturais. Aqui tem mais tinta. Isso aqui, esse lápis vai em conjunto de lápis dentro de uma caixa de papel. Papel é recurso natural. Isso aí vai para um caminhão, que é feito de aço, que é um recurso natural. Pneus, que é feito de borracha, que são outros recursos naturais. Que rodam em estradas, que são feitos de asfalto, que são recursos naturais. Ou seja, eu não conseguiria produzir um lápis sem recursos naturais. Aqui nós temos o fator de produção, o recurso, né? E aqui nós temos a sua remuneração. A sua remuneração. A remuneração dos fatores de produção e os recursos naturais. Né? Qual é a remuneração dos recursos naturais? Aluguel. É estranho, né? Eu sei. Por quê? Só para mim, já antes de antecipar. Porque quem identificou os recursos naturais foi David Ricardo. E quando David Ricardo quem identificou os recursos de produção foi David Ricardo. Quando ele o fez, o único meio de produção que ele conhecia era a agricultura. E, portanto, para ele, a única produção que efetivamente interessava era a agricultura. Então, ele não chamava de recursos naturais. Ele dizia, o que eu preciso para plantar? Terra. E o que você faz com a terra? A renda. E recebe aluguel. Por isso aqui. Como a economia acabou, digamos assim, evoluindo, o recurso de produção continuou intacto ali, né? A remuneração, aluguel. Mas agora são os recursos naturais. Então eu preciso de matéria-prima, recurso natural. Qual é a segunda coisa que eu preciso? Trabalho. A madeira está na forma de árvore, na natureza. Eu tenho que ir lá, cortar madeira, botar numa máquina, levar para uma serraria. É um processo aqui que só é feito por trabalho. Né? Obviamente a madeira, a árvore não vai a pé até o... Né? Eu preciso de um cara para extrair o grafite, eu preciso de alguém para produzir a tinta, eu preciso de um motorista de caminhão. Ou seja, sem trabalho eu não consigo produzir nada. A remuneração do trabalho é o salário. Então, para produzir um lápis eu preciso de recurso natural e trabalho. Fechado? Já está resolvido? Não, meu amigo. Eu preciso de máquinas. Máquinas é um bem de capital. Eu preciso de dinheiro, eventualmente. Isto é outra forma de capital. Eu tenho uma outra coisa aqui que não é, seria o capital. Eu precisaria também de... não, mas não é o caso agora. Basicamente máquinas e dinheiro. Né? Qual é a remuneração do capital? Juros. Não é lucro. É juros.
certo? Porque se eu... Porque... vamos lá. Juros, certo? Então vamos imaginar que eu tenho a matéria-prima, eu tenho... Isso aqui são os 3 recursos de produção originais. A maioria dos livros, textos de economia trazem esses 3. Terra, trabalho e capital. Como os recursos de produção de uma economia. Ok? Terra, trabalho e capital. A maioria dos livros, textos, pelo menos os mais antigos, trazem isto. Cuja remuneração é aluguel, salário e juros. Fechado? Agora eu vou introduzir mais 2 fatores de produção. Vamos imaginar que eu tenho a terra... Desculpa, eu tenho os recursos naturais, eu tenho madeira, eu tenho tudo. Eu tenho trabalho. E eu tenho dinheiro. Só que eu não sei como produzir um lápis. Eu não sei como, por exemplo, eles fazem para deixar o grafite redondinho aqui. Eu não sei como é que eu pego e faço para fazer esse furo aqui dentro da madeira e, poder botar grafite. Eu não sei como é que eu produzo um caminhão. Se bem que o caminhão não seria um azar, porque um caminhão seria um bem de capital. Mas eu não sei como é que faz isso. Então eu necessito, para produzir um lápis, de um outro fator de produção que eu chamo de tecnologia. Que é conhecido como tecnologia. O que é tecnologia? Cara, tecnologia não é um robô de última geração, máquinas... Não. Tecnologia. Saber fazer. Isso tem preço. Eu preciso saber fazer lápis. Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2006 eu fui para Angola. Angola era o 4º país mais pobre do mundo. Uma miséria inimaginável. Certo? As pessoas, um sorvete de casquinha, sorvete italiano, custava $5. Uma calça jeans custava $200. Uma comida qualquer custava $30. Era uma coisa absurda. Porque não tinha nada na economia. Angola tinha passado décadas em guerra. Em 2002 a guerra tinha sido assinado um acordo de paz. Em 2006 eu fui visitar lá, não tinha estrada, não tinha nada. E uma das coisas que lá dá em abundância é abacaxi. E os abacaxis, cara, apodrecia no chão. Então vamos imaginar assim, vamos imaginar que o recurso de produção fosse, eu quisesse ser uma fábrica de exportação, um polo exportador de suco de abacaxi. Os Estados Unidos não consomem milhares e milhares, bilhões e bilhões de litros de suco de laranja. Vamos imaginar que eu fizesse a mesma coisa no suco de abacaxi. Eu tenho os recursos naturais de exposição, porque eu tinha terra e tinha o produto. Eu tinha trabalho, porque tinha milhares de pessoas desempregadas, milhões de pessoas desempregadas. Necessariamente não precisava tanto de capital, mas eventualmente precisaria de alguma coisa de máquina, né? Daqui a pouco, mas não era problema dinheiro em Angola, porque a Angola foi o último país a ser reconhecido pela OPEP. Ou seja, pelo menos havia algum grau de capital lá que pudesse fazer, né, que pudesse ser alocado para a utilização dos abacaxis. Mas outra coisa que eu precisava fazer é como eu faço para fazer suco de abacaxi. E como eu invaso o suco de abacaxi? E como eu pego o suco de abacaxi e ponho numa caixa? E como é que eu pego e exporto isso? Isso é tecnologia. Não estou falando de troço de alta tecnologia. Estou falando de saber fazer. Eu preciso saber fazer. Uma receita de bolo é uma tecnologia. A fórmula da Coca-Cola, que é uma mistura de xarope com água, é uma tecnologia. Ninguém sabe que é a fórmula da Coca-Cola, portanto, ninguém consegue reproduzir a Coca-Cola. Tecnologia é isto. E é um fator de produção. A remuneração da tecnologia é royalties. Tá? E existe um outro fator de produção que também é relevante, que é a capacidade empresarial. Por quê? Porque, meu irmão, a matéria-prima, o trabalho e o capital, eles não vão se juntar por osmose. Eles não vão, por uma espécie de reação espontânea, se encontrar em algum lugar e sair produzindo. Eu preciso de alguém que tenha capacidade de... Geralmente esse cara é o dono do capital, mas não precisa ser. Por isso que a gente tem o mercado de capitais, né? Mas eu preciso de alguém que tenha capacidade empresarial para comprar os recursos naturais, contratar os trabalhadores, eventualmente buscar o capital, se for necessário, que compre a tecnologia ou a detenha, para juntar tudo isso numa pessoa jurídica, fazer isto produzir e gerar lucro. A capacidade empresarial é um fator de produção relevante. E a remuneração das mesmas são os lucros.
Vocês querem ver como é relevante? Outro exemplo. Quando acabou a extinta União Soviética, você tinha um monte de coisa lá. Você tinha recursos naturais, porque a União Soviética sempre teve, um país continental, né, a maior nação do mundo. Trabalhadores não era problema, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Capital podia ser. A tecnologia não era um grande drama, porque obviamente um país que já botou pessoas no espaço tem razoável tecnologia. Mas mesmo depois de eu ter basicamente os outros 4 fatores de produção, a economia russa não conseguiu se desenvolver. Então quase a transição para o capitalismo foi um fracasso. Ela foi inclusive conduzida pelo Fundo Monetário e foi um fracasso. Por quê? Porque como eu tinha gerações e gerações criadas sob o jugo do controle estatal, eu não tinha lá dentro da União Soviética o espírito empreendedor e a capacidade empresarial para pegar esses elementos e transformar isto num negócio viável. Então a capacidade empresarial é tão relevante para a formação e como fator de produção como todos os outros. Certo? E a remuneração da capacidade empresarial são os lucros. Tá? De novo, né? Tecnologia e capacidade empresarial são aqueles que alguns livros mais atualizados estão trazendo. Né? Aluguel, salário, juros, lucros e royalties são todas as formas de renda de uma economia. Todas. Me diz uma outra que não seja essas aqui. Todas as formas de renda de uma economia estão classificadas em uma dessas 5 rendas. Né? Você quer ver outra? Você paga imposto de renda sobre aluguel? Paga. Você paga imposto de renda sobre salário? Paga. Você paga imposto de renda sobre juros? Paga. Você paga imposto de renda sobre royalties? Paga. As empresas pagam imposto de renda sobre lucro? Pagam. O imposto de renda é o imposto sobre essas coisas aqui, que é a remuneração dos fatores de produção. Certo? Então tá bom. Essa foi a nossa primeira aula, né? Uma série de pequenas aulas introdutórias, né, de conceitos relevantes de economia, os primeiros conceitos, os conceitos que a gente aprende nas primeiras aulas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui outros 2 vídeos de aulas anteriores, mais à frente, se vocês quiserem acompanhar. Foi um prazer ter estado com vocês. Não esqueça de divulgar nosso canal. Até a nossa próxima videoaula.